Fala, corretores de seguros, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao podcast, videocast, canal Corretor. Então, se você tá aí lavando aquela louça, tá dando uma olhada nos boletos, atendendo aquele sinistro, para um pouquinho, porque hoje o episódio está incrível. Estou com um grande amigo, um dos mentores, um dos caras que mais me ensina sobre a vida. Não é só sobre o seguro de vida, mas é sobre a vida. Várias conversas, eu já falei que eu quero muito ficar em BH por mais tempo, pra gente poder bater um papo. Rogerinho, meu querido amigo, CEO, diretor, dono da TGL Consultoria. Cara, que prazer estar aqui com você. Obrigado por receber o nosso convite, viu? Pô, André, eu fico feliz com o convite, acompanho o canal, acho espetacular. Fiquei ansioso aí para poder participar e quando você me convidou, é mais do que um convite, né? Uma convocação. E para mim é uma honra, cara, bater um papo com um corretor de seguros e tentar aí enaltecer o nosso mercado, disseminar a cultura do seguro, principalmente a cultura do seguro de vida, da previdência. E, pô, estamos aí. Tô aberto. Boa, bom demais, Rogerinho. Eu tô muito feliz, cara. Obrigado. Eu sei que você sempre tá fazendo essa ponte aérea aí, né? BH São Paulo. É uma honra ter você aqui. Eu tô muito feliz, que eu tenho certeza que muito do que você vai trazer vai ajudar todos os corretores, todo o nosso ecossistema aqui do mercado de seguros que estão assistindo a gente, ou até mesmo ouvindo a gente aqui no podcast. E eu sempre gosto de começar aqui, Rogerinho, até para conectar com as pessoas que estão com a gente. Como é que você ingressou no mercado de seguros? André, é uma história longa, né? Você vai convidando um dinossauro para poder participar do podcast. Seguinte, cara, eu tenho dois momentos dentro do mercado de seguros. Eu tenho um momento segurador e um momento corretor, né? Eu ingressei no mercado de seguros muito jovem, cara. Eu ingressei aos 13 anos de idade na Bameirinho dos Seguros, como office boy da Bameirinho dos Seguros. E foi uma trajetória legal, porque era caçula de uma família muito simples, com várias dificuldades dentro da família, e eu abracei aquela oportunidade de trabalhar num grande grupo, como a oportunidade da minha vida, né? E foi legal, porque logo no primeiro ano, com 14 anos de idade, 14 para 15 anos, eu fui a primeira promoção da Bameirinho de Seguros de um menor de idade, né? Aí eu fui para a área técnica de seguros. E fiquei no mercado de seguros, no mercado segurador, durante um bom período, né? De 85 até 98, né? Num bom período, mas sem nenhum contato com seguro de pessoas, só com seguro patrimonial. Patrimonial. Automóvel, aeronáutico, transportes, fui inspetor de risco de seguros de incêndio. E aí em 98 me vi desempregado, já com um filho, né? E aí surgiu a oportunidade de ser agenciador de seguros de vida de uma corretora em Belo Horizonte, onde eu comecei o meu contato com o seguro de vida e logo depois, no ano seguinte, me tornei corretor de seguros. Cara, e quando você começou, 13 anos, né? 13 anos, cara. Tinha alguém da tua família que trabalhava já? Nunca. Foi por acaso mesmo? Foi por acaso. Eu estava buscando oportunidade, já era o terceiro emprego. Comecei a trabalhar com 13 anos, terceiro emprego. Já havia trabalhado numa sorveteria como assessorista e aí foi a oportunidade, né? E surgiu, era um amigo do meu irmão, que surgiu uma oportunidade na seguradora. Ele falou, cara, tem uma vaga aqui para ser contínuo. E aí eu fui lá abraçar essa vaga. Legal. E ali eu gosto de citar, André, que foi o primeiro encontro assim com o mercado de seguros, né? Que me fez refletir um pouco no mercado e me dedicar um pouco a conhecer um pouco mais. Eu já contei essa história algumas vezes, mas eu gosto de repeti-la. Eu era responsável por limpar o almoxerifado, organizar o almoxerifado da seguradora. E ao fazer a limpeza do almoxerifado, eu encontrei uma placa jogada lá num canto. E essa placa tinha uma mensagem que falava que, se me fosse possível, escreveria a palavra seguro no umbral de cada porta, na frente de cada homem. Tão convencido estou de que essa simples palavra pode reparar famílias de perdas antes irreparáveis. Churchill. E aí, quando eu li aquela frase, eu falei assim, cara, o que é isso que eu estou trabalhando? O que é seguros? Né? O que é isso que é tão forte? Né? E aí eu fui estudar um pouco mais. E aí que aconteceram as promoções antes do momento, né? Legal. E, Rogerinho, é bacana você falar isso, porque o nosso perfil aqui, o nosso canal, ele está muito focado em seguros pessoais, né? E eu quero te fazer uma pergunta, é uma curiosidade muito particular minha,
E até com base no que a gente tem de representatividade hoje no Brasil, né? Praticamente 85% das pessoas não possuem um seguro de vida, seja seguros individuais ou seguros oferecidos pelas empresas. Diante disso, eu não sei se isso foi o motivo, e obviamente esse percentual ainda era maior, né? Nessa época que você deve ter virado ali para seguro de pessoas, mas por que você decidiu investir as suas energias em seguros de pessoas e previdência? André, no primeiro momento, foi o que eu tinha. Eu não escolhi trabalhar com vida e previdência. Ok? Primeiro momento era a oportunidade que surgiu. Eu buscava recolocação no mercado. Eu era um bom técnico de seguros, né, de ramos elementares. E tinha toda a dificuldade, porque já tinha sistemas de cálculo. Né, os técnicos não tinham mais a mesma penetração dentro das seguradoras como anteriormente tinham. E me surgiu a oportunidade para poder trabalhar com seguro de vida. Seguro de perda de renda para profissional liberal e seguro de vida. Eu abracei aquelas propostas, fui para a rua como agenciador, não tinha uma rede de relacionamento, a minha rede de relacionamento eram seguradores e eu não tinha um sobrenome, não tinha um network, falei, vou para a rua. E fui prospectar, bater de porta em porta. Né? E foi assim também a minha virada de chave para corretor de seguros. Então eu comecei como agenciador, quando eu entendi que eu poderia produzir para o Rogério, e uma seguradora abriu as portas para que eu iniciasse o meu processo de formação como corretor lá. Eu agarrei essa oportunidade, me tornei corretor e continuei o meu processo de prospecção. Né? Mas teve um episódio que foi o pagamento de um sinistro de vida, o primeiro pagamento de sinistro de vida, que realmente me fez encontrar com o meu propósito. Eu falei, cara, o que eu sou capaz de fazer trabalhando com seguros de vida é muito forte, né? Então, a partir daquele momento foi a virada de chave. E foi uma cobertura de morte. Foi uma cobertura de morte. A partir daquele momento, aquela indenização foi a virada de chave para poder falar, eu não posso mais trabalhar pelo dinheiro que o meu trabalho me proporciona. O dinheiro é uma consequência daquilo que eu posso fazer com o meu trabalho. E foi uma indenização que me marcou muito, né? Eu citei isso esses dias aí no outro programa, como foi esse processo. Mas foi um casal de médicos no interior de Minas Gerais. Ela é pediatra, ele anestesista. Então, boa parte da renda, né, a maior parte da renda vinha dele. E eu fiz o trabalho com ela contratou lá um seguro de vida, perda de renda e uma previdência. E pediu que eu conversasse com o marido. Mas que o marido era muito resistente a contratar seguros de vida. Eu fui ao hospital, peguei ele ali entre uma cirurgia e outra. E consegui fazer para ele uma cobertura de seguros não adequada, porque naquele momento eu não sabia, eu não atuava com a entrega de solução, mas como venda de produtos. Entendi. Então eu fiz uma apólice para ele, mas foi uma apólice suficiente para proteger, por exemplo, a educação dos 2 filhos, que estavam estudando medicina em São Paulo. E o sonho da família era, os filhos formados, voltar para o interior de Minas e trabalhar os 4 juntos na mesma clínica. Era o sonho dele? Era o sonho dele e dela. Dele e dela. Da mãe. Só que depois de 6 meses ele faleceu. Nossa. Um infarto agudo do miocárdio, fulminante, dentro do hospital. E quando eu fui levar a indenização para ela, né, naquele momento a gente ainda levava um recibo prévio para ela assinar, para o crédito cair em conta. Quando eu fui levar a indenização para ela, ela me perguntou se eu sabia o que era aquilo. E eu, de uma forma ingênua, vendedor de produtos de seguros, um corretor que era focado em venda de produtos, respondi para ela que era uma indenização do valor X da apólice de seguros. E ela me deu uma aula ali. Ela falou comigo, não, isso aqui, Rogério, é a realização de um sonho. Com esse dinheiro eu vou conseguir custear as despesas, o investimento que a gente faz na educação dos nossos filhos, para que eles possam concluir o estudo e voltar e trabalhar comigo. Infelizmente, meu marido não vai estar junto, né? Mas o sonho nosso vai ser realizado porque ele fez essa apólice de seguro de vida com você. Muito obrigado. Então, quando eu saí dali, eu me senti assim, cara, o maior profissional do mundo, né? O super-homem. Falei, cara, olha o que eu fiz, né? Mas sem saber o que eu havia feito. Então, a partir daquele momento, eu saí dali e enxerguei de uma maneira diferente a nossa profissão, né? Falei, a gente precisa trabalhar pelo porquê, pelo propósito. A remuneração é uma consequência. E engraçado como que isso mudou os meus resultados. Porque a partir daquele momento,
todas as premiações de seguradoras. Naquele ano eu fui para a minha primeira viagem internacional, receber uma premiação do Galo de Ouro da companhia, na época era Icatu. Então assim, e aí consequentemente foram ocorrendo, né, os resultados positivos. Então aquele camarada que batia pasta, vendia seguro de vida e quando tinha dinheiro para almoçar, sentava num carrinho de cachorro-quente para poder administrar onde ia prospectar, conseguiu criar uma empresa que hoje nós temos lá mais de 72 colaboradores, várias famílias. A gente tem um projeto social que a gente sustenta com recursos gerados pela empresa. Então assim, eu me considero um camarada não realizado, porque eu tenho muito a fazer ainda, né? Tem uma colega nossa que falou comigo que parece que eu tenho 30 anos de idade. Eu aceitei como um elogio. Né? Excelente, né? Mas eu tenho muito ainda a realizar nesse mercado. Tem muita coisa para poder fazer. Mas eu me sinto realizado da trajetória até aqui. Rogerinho, e eu posso provar essa questão de você ter muito o que fazer ainda, porque eu já te falei isso, né, nos bastidores e vou repetir. A última conversa que a gente teve, que eu fui na TGL, a quantidade de insights que você trouxe. E que eu anotei todos ali, porque eu falei, cara, olha quantas ideias maravilhosas possíveis de serem implementadas. E muito bom ouvir isso de você, de um cara que está com muita vontade ainda de fazer coisas diferentes e boas, né, para a população. Então isso é maravilhoso. Esse ponto que você trouxe da entrega do cheque, e eu tenho certeza que o que ela te falou não deixou de ser uma técnica de vendas, né? Ela te deu uma baita insight ali que certamente você aprimorou isso ao longo do tempo. Se você pudesse agora compartilhar com a gente, assim, diante de toda a sua carreira, tá? Mas pensando lá atrás, que acho que é mais fácil, né? Quando a gente olha para trás aí nessa trajetória, nessa jornada, alguma estratégia que você colocou em prática e que ficou nítido essa virada de chave que deu resultado, que você fala, André, ó, lá atrás eu fui batendo cabeça, eu fui fazendo tais coisas, mas isso que eu fiz virou meu jogo. Foi aqui que eu percebi como é um trabalho de um consultor aí de vida e previdência, de corretor de seguros. O que aconteceu nessa época? Tem alguns pontos, André, que eu acho importante, né? E aí eu vou passar por eles e depois eu te falo a respeito disso. Tá bom. Primeiro ponto é aquela questão do seguinte, de você ir lá e fazer. Tá? Antes de passar por essa corretora e ser um agenciador dessa corretora, eu tentei um episódio de 6 meses numa entidade que chamava Aplub. Inclusive ela saiu do mercado, né? E eu fiquei 6 meses na Aplub e era venda de seguro de vida e previdência também. Fiquei 6 meses lá como prestador de serviços, sem vínculo. Tá. Tentando vender um produto da Aplub, mas um produto que eu não acreditava. Eu não conseguia enxergar como benefício. Fiquei 6 meses lá e atingi a inédita marca de uma proposta vendida em 6 meses. Né? Até que um dia, em função de um episódio lá, que eu me achei preterido pela empresa, o gerente dessa empresa virou para mim e falou comigo, Rogério, vamos fazer um favor para você e para mim? Falei, claro, qual? Devolve o seu material e vai procurar emprego. Porque você não consegue, você não nasceu para isso. Você não consegue vender uma nota de 100 por 50. Eu saí dali falando, cara, será que realmente eu sou ruim assim, né? E foi por isso que eu aceitei a proposta de tentar novamente nessa corretora, ser um agenciador. Que eu queria provar para mim mesmo, não para ele, que ele estava errado, né? Então eu peguei, fui lá e fiz. Então muitos corretores às vezes têm uma grande oportunidade dentro de casa, tem uma carteira de clientes. E quando nós falamos com eles sobre trabalhar com seguro de vida, principalmente com vida, nem previdência, mas falar com seguro de vida, ele coloca objeções, ele mesmo coloca objeções. Mas eu não sei, eu não consigo, o meu cliente não aceita conversar sobre isso. Então eu tinha vários pontos negativos para que as coisas não acontecessem. Eu tinha dificuldade, eu não tinha cliente, eu tinha dificuldade de chegar até as pessoas para poder conversar a respeito disso. Mas eu decidi fazer. Então eu aprendi na rua. Então eu queimei pelo menos um mês de visitas, de prospecções, para poder aprender a fazer. Então eu entrava em clientes, eu falava com 7, 8, 10, 12, 15, 20 pessoas por dia, porque eu ia para a rua prospectando. Então, e tinha um nicho específico? Pegava profissionais liberais, profissionais da área da saúde. Tá bom. Então eu saía dali com uma objeção. Cara, eu não vou fazer porque eu não acredito na seguradora. A seguradora pode quebrar.
Aí eu voltava para casa e estudava por que a seguradora não quebra. E aí eu ia para o outro cliente amanhã e ficava torcendo para o cliente poder falar a mesma objeção. E ele não falava. Ele falava, não, prefiro colocar o dinheiro na poupança. Aí eu voltava e falava, cara, agora eu preciso estudar por que é melhor contratar do que pôr o dinheiro na poupança. Eu ia para o terceiro e falava, agora fala que vai quebrar e fala que vai pôr na poupança, que eu estou preparado. Aí ele falava que não. Ele falava que precisava conversar com o cônjuge, com a esposa. Então eu fui conhecendo todas as objeções, que são as mesmas durante todos esses anos que a gente trabalha, e eu fui conhecendo as objeções e fui criando argumentos para poder vencer essas objeções. Então, esse é o primeiro ponto. A prática te ajuda muito. Vai lá e faz. Você tem oportunidade? Vai lá e faz. Se você não fizer, alguém vai fazer. Então, esse é um ponto. E eu fui, com essa prática, com esse volume, eu fui criando e constituindo a minha carteira. E atuando no Vida e Previdência. Tá. Mas eu acho que a grande virada de chave, já com a TGL já constituída, a grande virada de chave foi aproximadamente 2009, quando a Previdência Privada mudou de nomenclatura, passou para a Previdência Complementar. Né? E como eu gosto de desenhar o fluxo dos processos, montar ali projetos, eu me perguntei o porquê. Falei, por que estão mudando o nome de Previdência Privada para Previdência Complementar? Era para deixar claro para o participante que ele estava contratando uma complementação da Previdência Social. Caramba, eu não imaginava que era por isso. Aí eu te pergunto, André, você já passou por algumas empresas. Tem a sua empresa, já passou por algumas empresas. Você sabe a sua situação junto à Previdência Social? Não. Isso. Ninguém não sei. Nenhum brasileiro consegue ter um total compreender a legislação e ter um entendimento e saber a sua situação atual. Hoje já tem algumas ferramentas para isso, mas naquele momento, em 2009, não tinha conhecimento. Eu falei, bom, mas se é para deixar claro que é uma complementação, ele precisa entender o que ele tem, porque ele vai complementar o quê se ele não sabe o que ele tem de pilar? Perfeito. Aí eu fui atrás do mercado e contratei um advogado especializado em direito previdenciário, trouxe para dentro da empresa, da corretora, e comecei a disponibilizar para o meu cliente um raio-x da vida dele junto à Previdência Social. Quanto tempo ele tem de contribuição, qual que é a média da contribuição, qual que vai ser o salário dele de aposentadoria, qual que é a cobertura de pensão, de invalidez, se ele tem alguma lacuna, se ele tem alguma contribuição acima do teto. Preparei um relatório e comecei a disponibilizar isso para o meu cliente. Isso fez com que o meu ticket médio aumentasse, porque não era mais um corretor de seguros falando com o André que ele tinha que se preparar para o futuro porque o teto máximo é 7.087. Não, era um corretor de seguros sentando com o André e mostrando para o André que ele tem hoje um benefício de R$ 3.500 por causa da média das contribuições dele. Era o problema do André sendo apresentado para o André. Então, quando você conhece o tamanho do seu problema, você busca a solução adequada para poder resolver o tamanho do seu problema. Então, nós aumentamos o ticket médio e aumentamos o volume de conversão de Vida e Previdência, ok? Caralho. Só que isso não foi o grande ponto ainda. O grande ponto é que eu mirei naquilo que eu vi e acertei naquilo que eu não vi. Por quê? Porque essa consultoria era muito importante para o cliente que era cliente da TGL. Fidelizava ele, agregava valor na relação com ele. Mas para o cara que não era cliente da TGL? Aí vários profissionais, várias entidades de classe começaram a olhar para aquele trabalho e falar, o que é isso? Eu falava, é um processo que eu faço para o nosso cliente. Ele falou, não, eu quero contratar e dar para os nossos associados, para os nossos cooperados, para o nosso médico que atende o hospital, para o nosso advogado. Então eu comecei a fazer relatórios e num volume considerado, 150, 200 relatórios por mês. Mas isso na mão? Ou tinha alguma coisa automatizada? Mão com o advogado e já criando uma equipe dele. E começamos a fazer esses relatórios para poder apresentar para uma pessoa que ela tinha problema, para um profissional. Então eu mostrava para o André que ele tinha um problema. E lógico que eu montei o relatório de forma didática para falar com o André que ele tinha um problema e que nós éramos a solução. Então nós começamos a converter 70% dos relatórios apresentados em venda de quem não era nosso cliente. Então acho que esse foi o grande ponto. E ali me ensinou muita coisa. Esse episódio me ensinou que o foco não pode ser no produto que eu vendo.
O foco não pode ser na prateleira que eu tenho para poder vender de produtos para o meu cliente. O foco tem que ser no cliente. Porque logo depois disso nós identificamos que esse mesmo cliente tinha problemas na parte contábil e tributária dele para fazer, por exemplo, a escrituração do informe de imposto de renda dos planos de previdência. E aí nós começamos a prestar essa consultoria também na parte contábil e tributária, que acabou virando uma empresa, que é a TGL Contábil e Tributária, que tem hoje 32 funcionários para poder atender a parte contábil e tributária dos nossos clientes. Uau. Que tem tudo a ver com a parte de proteção e planejamento financeiro. Tudo a ver. Então, o foco tem que ser o cliente. Então, você entender quais são as dores, quais são os problemas, quais são os objetivos, os sonhos dos clientes, e você, como empreendedor do mercado de seguros, né, como um empreendedor do mercado de seguros, entender quais dessas dores têm sinergia com o seu mercado e que você também possa atender, né? Então, Rogerinho, cara, é incrível. E tudo isso que você está falando, você chegou a fazer... acho que um insight importante para a gente aqui é a importância de você estudar. Né? Porque tudo que você falou, que você fazia as visitas, identificava ali uma objeção, voltava e estudava. Identificava, voltava estudada. Aí você foi lá, deixa eu estudar aqui a Previdência Social para ver onde eu encontro a dor, vou trazer a solução. Com tudo isso, em paralelo, você chegou a se preocupar em ofertar para nichos específicos, para público-alvo específico ou não? Falar, isso aqui é uma coisa que eu vou estudar, quem vier eu vendo. Como é que foi isso para você na tua carreira? Sim, eu nichei. Tá. Eu procurei, por exemplo, tá? A nossa empresa contábil e tributária, ela só atende profissionais da área da saúde. Tá Por bom. quê? Porque nós entendemos que se nós tivéssemos aberto uma contabilidade generalista, né, a gente não ia ser tão positivo, não ia gerar tanto valor para o nosso cliente como a gente gera hoje. Legal. Então hoje eu consigo pegar um profissional da área médica e fazer uma avaliação contábil e tributária. Por exemplo, vou citar um exemplo de um cliente que nós atendemos recentemente, e ao avaliar a vida dele contábil e tributário, entregar para ele um relatório com soluções que vai trazer para ele uma economia de R$85 mil ano na carga tributária. Então, são esses detalhes que a gente procura entregar com qualidade. E na área de seguros também, focamos em profissionais liberais. Tá. O foco principal. Não quer dizer que a gente não atenda outro público, mas o nosso foco principal é o profissional liberal. Legal. Eu pergunto, Rogerinho, porque recentemente eu fui visitar uma empresa para vender o seguro de vida ali para um nicho específico de motoristas, né? De caminhão. E a empresa faz um trabalho super legal. E eles mostraram lá um aplicativo que eles possuem. E tem um serviço que eles agregaram para os motoristas que eu achei fantástico. Eu falei, cara, é isso, né? Assim, quando você foca, você se especializa no público. O que ele faz ali? Tem uma dor geral ali dos motoristas, que é o valor do frete, né? Que as transportadoras pagam e tal. Pô, mas esse frete aqui não condiz com o percurso e tudo mais. Eles colocaram uma calculadora, tudo automatizado, de quanto deveria custar aquele frete. E aí ele coloca lá no detalhe, sabe? Todos os custos que tem para ele ter uma base e poder negociar essa base com a transportadora. Pô, quando eu olhei aquilo, eu falei, cara, é incrível, né? Porque tá preocupado com aquele público e dando força para ele poder fazer boas negociações. E é muito do que você falou, né? Você fica muito especialista naquele segmento, né? Pode parecer jargão, mas o que eles fizeram? Resolveram uma dor daquele público-alvo. Então você tem que conhecer o seu público-alvo, entender a dor e adaptar a sua linguagem a ele, né? Esses dias eu estava conversando com outro corretor numa live e eu estava falando sobre isso. Então quando eu vou conversar com um advogado, eu falo com ele, eu uso a linguagem de processo de formação de reserva, obter êxito, defesa dos seus interesses, defesa dos interesses da sua família. Já quando eu vou conversar com um médico, eu falo sobre consulta, eu preciso colher as informações, eu preciso fazer um check-up da sua vida financeira, eu preciso realizar um exame daquilo que você possui hoje para identificar algum eventual problema e traçar um diagnóstico, prescrever um tratamento. E quando você falou aí da questão do transportador, tem uma passagem bem legal, que foi no período que eu fiquei na Brasil Insurance. Né? Eu cheguei a vender as cotas da empresa para Brasil Insurance, hoje Alper. Na época não deu certo, eu acabei comprando as cotas de volta e retomei a TGL para ficar 100% comigo, mas sem culpa de ninguém. Né? A Brasil Insurance hoje é Alper, uma das maiores corretoras
do Brasil, sob gestão do Marcos Couto, que faz um trabalho maravilhoso. Mas não era um momento para dar certo, né? Mas eu tenho uma passagem lá que me deixa muito legal, me deixa muito satisfeito, que foi justamente fazer um trabalho sobre seguro de vida com os motoristas de caminhão, os cegonheiros. Olha aí. Tinha 2 grandes corretoras no grupo que faziam um trabalho com um grupo que tinha muitos prestadores de serviços cegonheiros, né, que é aqueles caminhões que carregam os veículos. E eles falaram, pô, Rogério, esse público ganha 18, 19, 20 mil reais mês, porque eles ficam o tempo todo na estrada. É um público que tem família, que tem filhos pequenos, e a gente não consegue falar com eles sobre seguro de vida. Como é que eu falo com esse cara sobre seguro de vida? Porque ele faz o seguro da carreta dele, do caminhão dele, mas... Tá mais preocupado com o caminhão do que... Quando vai falar de vida, a gente não sabe falar, a gente não consegue despertar essa necessidade. Depois eu vou te mandar o que eu fiz. Tá. O que acontece? Eles falaram comigo, eu falei, cara, mas não tem um evento, não tem nada. Eles falaram que não, vai ter sim, vai ter uma festa da família do cegonheiro. Eu falei, como assim? É uma festa da família, vai ter um dia da família, vai fazer uma festa onde ele vai poder levar a esposa, os filhos e tal. Cara, eu criei uma história em quadrinhos. Imprimi mesmo o gibi colorido e tal, que é a história do Zé Cegonha. Nossa. E o Zé Cegonha era um dono de uma cegonheira, que tinha 2 filhos pequenos que estudavam numa escola particular, e ele conseguia manter aquele padrão de vida simples, mas legal, justo, né, para a família, em função do trabalho dele com a cegonha. Então a história começa ele lavando a cegonha, os filhos saindo para a escola, e o filho pergunta para ele, pô pai, você gosta tanto do seu caminhão, da sua cegonha? E aí ele usa aquela estratégia da máquina de fazer dinheiro. Aí eu gosto muito, porque ela é a nossa máquina de fazer dinheiro. E no desenrolar da história, ele carrega a cegonha para poder sair de viagem, mas ele passa num posto do banco para poder fazer alguns pagamentos, e ele encontra um colega que está pagando uma apólice de seguro de vida. Né? E ele fica sem entender o que é aquilo, e quando sai para trabalhar, ele se envolve num acidente, a cegonha vai para a oficina, mas ele quebra a perna. E quando ele chega em casa, os filhos tratam ele tão bem quanto ele tratava a cegonha. E aí ele vai agradecer os filhos. E aí os filhos falam com ele, papai, nós aprendemos que você é a máquina de fazer dinheiro da nossa família. Que lindo, cara. E aí eu montei aquilo ali foi entregue para as famílias quando as famílias entraram no evento. Você foi no evento, então? Isso, e nós entregamos aquilo ali para as famílias. Que legal. E aí as crianças começaram a ler, as esposas começaram a ler e começaram a questionar os cegonheiros, se eles tinham aquela apólice de seguro, se eles tinham aquela proteção, né? E aí conseguiu fazer ali um processo de conversão, de venda de seguro de vida para os cegonheiros. Então, assim, você precisa conhecer o seu público, entender as dores, mas principalmente adaptar o seu discurso ao seu público. Não dá para poder chegar com uma linguagem técnica para um motorista de cegonha, sem desmerecer o motorista de cegonha, mas não é o mundo dele, exato, não é a vida dele. Cara, sensacional, Rogerinho. Depois eu te mando. Eu quero ver esse material. Cegonha. Rogerinho, me fala uma coisa, como é que você faz para replicar, cara, todo esse conhecimento, que eu sei que você tem um time grande, lá são 72 pessoas com a contábil, né? Tá, são 72 famílias que você tem hoje, olha a responsabilidade. E metade desse time é dedicado à venda de seguros de vida e planos de previdência, certo? Cara, assim, não chega a ser a metade. Nós temos hoje lá uma equipe de 15 pessoas voltadas para isso, né? Tá. Eu tenho assim, André, um dos pontos, né? A gente também erra muito, né? Cara, empreendedor erra demais. Normal. E o meu financeiro lá fica louco comigo, porque eu falo com ele que eu adoro errar, né? Porque enquanto mais eu erro, mais eu aprendo. E quanto mais eu erro, eu tenho mais chances de acertar. Pô, mas de vez em quando ele olha para as contas e fala, cara, mas poderia errar menos, né? Porque você erra muito. Porque eu sou um cara empreendedor, eu gosto de arriscar, eu gosto de risco, cara. Eu gosto de risco. A gente trabalha com risco. Sim. Então, às vezes, o corretor de seguros, né? O corretor de seguros que está aqui, às vezes a gente fala com o corretor, pô, estrutura uma equipe, monta um projeto, vai para cima, trabalha a sua base. Ele fala, pô, Rogério, mas aí eu tenho que arriscar parte do meu orçamento, eu tenho que investir. Cara, você trabalha com risco todos os dias. O risco tem que fazer parte do seu dia. Exato. Se você sonha com algo grande, você tem que arriscar. Se você quer conquistar números maiores, você tem que arriscar. O grande ponto aí, cara, assim, eu tenho uma equipe legal, uma equipe estruturada. Eu acho que o principal ponto você tem que encontrar pessoas
boas, se possível melhores do que você, para poder fazer parte do seu time. É difícil? É. Formar essas pessoas é mais fácil? Eu acredito que seja mais fácil formar essas pessoas. Leva mais tempo. Mas eu tenho pessoas no meu time hoje que têm 12 anos comigo, 10 anos comigo, né? Então, assim, a minha coordenadora comercial, ela está comigo há 10 anos e meio. Nossa, é muito tempo. Né? 10 anos e meio. Por quê? Porque ela comprou a ideia, ela acredita no sonho, ela acredita no projeto. Então, às vezes as pessoas me perguntam, né, cara, mas como que você consegue manter essa relação e ter esse time tão engajado com você? Sendo verdadeiro, cara. Sendo verdadeiro. Eu tenho a TGL tem 18 anos. Eu nunca tive um processo trabalhista. Cara, que legal. Nunca tive uma reclamação trabalhista. Por quê? Porque eu quero o meu bem, eu quero o bem da empresa, mas eu tenho que me preocupar com o meu colaborador. Ele tem que estar feliz, ele tem que estar vivendo bem, ele tem que conseguir conquistar as coisas dele, né? Então, quando ele consegue enxergar que você é um gestor, um líder que está preocupado com ele também e que, na verdade, você deixa de ser o chefe, o dono e faz parte da equipe, que você está junto com ele para poder construir, aí você consegue replicar isso de uma maneira mais fácil. Cara, sensacional. E você faz uma coisa, Rogerinho, que é uma frase até do Joel, um dos caras que eu gosto muito, que ele fala, né, as palavras motivam, mas o exemplo arrasta. E é nítido isso em você, né? Todo mundo que a gente fala Sim. sobre o Rogerinho, é incrível, né? Essa coisa de você estar junto, de você dar o exemplo. Eu posso falar das vezes que a gente já conversou, as oportunidades que eu tive de sentar e da gente bater esse papo. Então, realmente é um negócio muito, muito incrível. E, aliás, falando nisso, tô sabendo aí que tem um programa novo, né? O canal My News, Vida e Previdência. Conta pra gente aí como é que é. Cara. Porque nós vamos colocar pra vocês que estão aqui no YouTube, tem o link. No podcast também a gente vai deixar o link aí pra vocês poderem conferir. Mas conta aí, Rogério, o que é isso? Por que surgiu? E o que você tá fazendo nesse programa? Cara, esse programa, ele não é meu, né? Ele é da jornalista Mara Luque. É uma das mais brilhantes jornalistas que nós temos no nosso país. E eu tive a oportunidade de conhecer a Mara Luque há um bom tempo já, né? Então ela conheceu um pouco do nosso trabalho, do nosso processo, e acabou que nós nos tornamos amigos. Ela se tornou cliente da TGL e consequentemente viramos uma espécie de fonte dela quando o assunto é seguros de vida e previdência privada. Então, na passagem dela pela Rede Globo, né, no Jornal da Globo, Globo News em Pauta, a gente sempre contribuiu ali com algumas matérias, com algum material, com algumas entrevistas. Ela saiu, ela foi empreender, criou um canal My News, que é um canal de jornalismo independente. E dentro desse canal ela criou alguns programas que têm a ver com o nosso negócio. Então ela criou Previdência Mara, onde ela fala sobre previdência, que é bem legal, esse tópico que ela traz. E ela criou o programa My News Previdência, para falar de previdência. E ela me convidou para poder participar de um episódio, e ela me fez lá uma provocação falando quais são os 5 principais tópicos para poder montar um bom planejamento de aposentadoria. E eu falei, né, definição de objetivos, de perfil, avaliar periodicamente, olhar a parte contábil, fiscal, que tem tudo a ver. Mas o último tópico, eu falei sobre proteção. Porque não tem como você montar um planejamento financeiro se você não pensar no quesito proteção. Porque algo pode dar errado. E se você não tiver um colchão, né, uma proteção, um pilar, aquele planejamento vem ao chão. E eu falei sobre seguro de vida, né? Aí o episódio foi ao ar ao sábado. E aí no início da semana ela me ligou. Na semana seguinte ela me ligou. Ela falou, pô, cara, tem um problema. Eu falei, você me causou um problema. Eu falei, qual o problema? Pô, as pessoas estão começando a perguntar sobre seguro de vida. Olha só. E aí eu falei com ela, falei, Mara, então vamos mudar o nome do canal. O canal, em vez de ser My News Previdência, vai virar canal My News Vida e Previdência. E vamos levar educação securitária, educação de seguro de vida, educação previdenciária, educação financeira para a população brasileira. E ela, pô, pilhada, né, do jeito que ela falou, cara, eu topo. Vamos estruturar isso? Vamos. Mas aí faltava um braço financeiro para nos apoiar, né? E aí eu conversei com algumas seguradoras do mercado, mas as seguradoras ainda estão naquele modelo de
Pô, tem que passar pelo marketing, compliance, diretoria. Muita burocracia. O processo ainda tá moroso, né? Cara, e aí me surge a Asus. Aí a Asus fica conhecendo ali o que passou pela minha cabeça e fala, queremos conversar com a Amarelo Q. Aí eu fiz a conexão e já está no ar, né? Já veio aí, já tem... Você participou de um episódio com a gente lá. Já foram 3 episódios do My News Vida e Previdência. Tem episódios aí maravilhosos que vão entrar ao ar já a partir dessa semana. E ali a gente não fala de produtos, a gente não fala faz propaganda de empresa. Ali a gente leva informação de qualidade para poder educar a população brasileira. E aí eu faço um convite para você, né, corretor de seguros. Corretor de seguros, ele deveria abraçar esse projeto, se inscrever ali no canal, divulgar o canal para os seus clientes, né, para as pessoas do seu relacionamento, porque vai nos ajudar muito, né? Os episódios iniciais foram maravilhosos. Eu acho que o cliente, né, aquele seu cliente que assistir esses episódios, ele vai estar mais preparado para poder contratar uma boa apólice de seguro de vida, um bom plano de previdência, e entender que o corretor de seguros, a gente está falando muito sobre isso lá, que o corretor de seguros é o profissional qualificado, preparado para poder atender essa demanda da população brasileira. Então eu estou muito entusiasmado, cara. Ontem eu até postei lá no meu Instagram falando que eu tô com aquela sensação de que está ajudando o mundo, sabe? Com esse canal. Tamanho, a riqueza e o conteúdo daquilo que está sendo preparado e que vai ser entregue para a população brasileira. Sensacional. Inclusive, Mara Luque, se você assistir ou ouvir esse episódio, por favor, está muito convidada a participar aqui com a gente. Pois é, seria legal. Vamos chamar ela aqui no canal Corretor, né? Ela falar por corretor de seguros. Ela vai gosta ser legal, hein? Cara, assim... E é impressionante o tanto que ela apoia a categoria. Ela fala bastante a respeito disso. Não é de agora. Em todas as oportunidades, ela sempre recomendou nas suas palestras que as pessoas devam procurar o corretor de seguros qualificado para poder cuidar da parte de planejamento e proteção financeira. Ela chegou até a comentar, né, Rogerinho, que o começo da carreira dela a pauta era seguros, né? Ela falava muito do mercado de seguros e tudo mais, né? Bom, uma jornalista incrível aí com o gabarito dela, se ela vier para cá, vai ser uma alegria a gente poder bater esse papo. E então vocês corretores, não deixem de acompanhar. Toda quinta que tem um episódio lá, Toda quinta tem um episódio, mas vai lá no canal My News Vida e Previdência, se inscreve lá no canal, coloca ali para poder receber a notificação. E fica aí já um spoiler, cara. O episódio dessa quinta-feira... Foi massa. Vai mexer com muita gente. São números impactantes que falam sobre como que o seguro de vida e a previdência privada pode ser um instrumento de empoderamento, de autoestima, de liberdade financeira para as mulheres. Olha aí, para as mulheres, que incrível, hein? Cara, e tem uma corretora de seguros que vai participar lá que Pilhada. Tá fazendo um movimento aí no mercado brasileiro. Vai revolucionar o mercado. Você sabe, Rogerinho, eu falo sempre, né? Toda vez que a gente tem aula, né? Vai fazer uma palestra, um bate-papo, eu sempre falo, né? Mulheres, há vagas. A gente tá precisando mais de mulheres, né? Trazendo voz. Porque tem mulheres incríveis. Eu sou suspeito para falar, porque aquele dia que você foi na TGL, talvez... Não, ali é um case fora da curva, não tinha né? todos os colaboradores lá. Mas eu acho que na TGL é 95%. Tinha 2 rapazes lá, eu acho. Acho que é se não for 95%, é 90%. 90% mulheres, 10% homens. Certíssimo. Tem que ter mesmo. Mulheres são inteligentes, incríveis. Quando fala de seguro de vida, pra mim, acho que a gente até falou disso, né? É mulher que vem na cabeça de fazer a consultoria, de poder trazer o conceito de proteção. Se as mulheres, e eu tenho certeza que elas vão chegar nesse nível de conhecimento, se conhecessem a capacidade que vocês, corretoras de seguros, funcionárias das corretoras, têm para poder fazer um trabalho bem feito de planejamento e proteção financeira na vida das pessoas, cara, eu fico imaginando uma mulher sentando na frente de um empresário que tem ali uma estrutura familiar, filhos, e esse camarada ter coragem de virar para ela e falar que não vai proteger a esposa, ele não vai proteger a família. Ela vai virar e falar assim, como não vai proteger? Me explica melhor essa relação. Exato. Cara, não tem como o cara falar não. Né? E da mesma forma, a mulher falando para a mulher empresária. Né?
a capacidade que ela tem de proteger a família, mas além de proteger a família, de ter a sua liberdade financeira, né, de ter a sua proteção. Então, assim, a mulher, cara, nesse mercado, elas vão dominar esse mercado, com Incrível, certeza. com certeza. Rogerinho, estamos chegando ao fim do nosso bate-papo, ficaria aqui horas pra gente conversar. E eu gosto sempre de pedir pro convidado finalizar a nossa conversa com uma frase sobre proteção, tá? E aí você pode escolher se é para todo mundo ou não, André. Eu quero fazer uma frase para os corretores, quero fazer uma frase para os seguradores, enfim. Ou se é para todo mundo, você escolhe. Mas uma frase de proteção e que essa frase vai ser simultaneamente aí traduzida para toda a população. Que frase que você mandaria para as pessoas? Acho que a frase... Assim, tem várias frases, mas eu acho que tem uma que eu gosto muito, que eu repito bastante, é que se todo profissional, né, se todo cidadão economicamente ativo conhecesse todos os benefícios que um seguro de vida pode gerar para ele em vida e para a família, ele jamais falaria não na hora de contratar. E o que nos falta é a capacidade de termos mais profissionais no mercado de seguros, de demonstrar para esse cliente todos esses benefícios, né? Eu estou extrapolando a frase, mas eu acho que se a gente conseguir mostrar para o cliente, para o nosso cliente, que o seguro de vida é uma ferramenta de proteção do amor e cuidado que ele tem pela família dele, que o seguro de vida é uma ferramenta que traz a concretização, né, a certeza da concretização dos sonhos, independente dele estar presente ou não, ou dela estar presente ou não, que o seguro de vida é sim uma ferramenta de alavancagem patrimonial e talvez a melhor ferramenta do mercado para poder fazer alavancagem patrimonial, porque você adquire um patrimônio com uma contribuição insignificante em relação ao tamanho desse patrimônio, mas que o seguro de vida também é uma ferramenta de liberação de riqueza, porque uma vez que você contrata essa pólice de seguro e você já resolveu o problema da morte e da invalidez, todo aquele dinheiro que você produz em vida, você pode utilizar em vida para formar um patrimônio maior, para ter principalmente uma qualidade de vida maior, que é momentos com a sua família, momento com seus filhos, é poder levar o filho na escola, buscar na escola, é poder sentar com a família e almoçar com a família, é poder fazer uma viagem de férias com qualidade, sem se preocupar que tem que voltar correndo para poder trabalhar, porque você já resolveu o problema de uma composição patrimonial. Então o seguro de vida tem diversas funcionalidades. Então, acho que isso. Perfeito. É uma carta de amor, né? Isso. É uma carta de amor no final do dia. Uma carta de amor com inteligência financeira. Perfeito. Rogerinho, obrigado. Meu irmão. Obrigado demais pelo bate-papo, pela presença. Eu sei que tua agenda é super corrida e pra mim realmente é um privilégio poder estar aqui com você, bater esse papo. Aprendi muito. Espero te ver em novas ocasiões aqui também no canal Corretor. Aí suas considerações finais, meu amigo, por favor. Eu que te agradeço, cara. Para mim é uma honra. Você é um profissional acima da média de mercado, um cara ímpar no mercado, um cara que todo mundo gosta, respeita. Pô, eu tava ficando incomodado já de não vir aqui participar. Falei, pô, será que o André não vai me convidar, cara? Eu ficava louco para poder vir aqui. E todas as vezes que você precisar, cara, e eu puder contribuir, presencial, online, o que eu puder fazer para que a gente consiga disseminar a cultura do seguro, né? Mas se principalmente o seguro de vida e a previdência no mercado, seja para o corretor de seguros, seja para o público, eu estou à disposição. Pode contar comigo e parabéns pelo projeto, cara. Maravilha. Obrigado, Rogerinho. Tamo juntos. E para vocês que ficaram com a gente até aqui, obrigado pelo tempo. A gente sabe que é precioso e aguardem o próximo episódio. Valeu. Um abraço.